caros irmãos, caras irmãs. Louvado seja Deus, Senhor do Universo. A paz de Deus esteja com todos os mensageiros e todos os profetas. Gostaria de lembrar Vossa Senhoria sobre o mérito dessa noite, sobre a virtude desse dia, noite de decreto, noite da misericórdia, noite que Allah subhanahu wa ta'ala se manifesta com seu perdão, com sua misericórdia, apagando nossos pecados, nossas faltas, torna nossas páginas manchadas, torna uma página branca, uma página bem purificada, igual nossa alma que está sendo purificada nesses dias por causa de jejum, porque o jejum correto, jejum adequado, jejum certo, aquele jejum que constitui purificação da alma e do espírito. Entretanto, isso só será possível se o jejum reunir as seguintes condições para teremos uma alma purificada, para teremos uma dádiva, uma graça de Allah subhanahu wa ta'ala. Nosso jejum tem que tornar-se um jejum com os seguintes: jejuar com estômago vazio de comida e bebida. Esse é muito importante. Fome, sede que a gente sente durante o Ramadã, esse nos incentiva a ajudar as pessoas necessitadas. O profeta José, que a paz de Deus esteja com ele, quando ele virou ministro, grande ministro da economia no Egito, depois que ele for traído, jogado num poço, jogado também depois, durante anos, nas cadeias, Allah subhanahu wa ta'ala, concedeu inocência para ele e depois foi recompensado pelo governo do Egito e colocando ele, aceitando seu pedido de ser ministro da economia. Então, quando ele virou ministro, quando ele virou rico, porque o Egito na época era um grande país, foi percebido que ele fazia o jejum, consequência, ele praticava essa adoração, praticava essa obediência. Até foi perguntado pelas pessoas que vivem no círculo dele, no seu redor, por que está praticando o jejum, apesar que você tem tudo para comer, não tem falta de comida, não tem falta de bebida, por que o senhor está praticando o jejum? Falou, estou praticando essa obediência para me não esquecer os pobres, as pessoas necessitadas, que o jejum ajuda ele de lembrar as pessoas, lembrar ele seu dever perante essas pessoas. Não é só uma lembrança automática, uma lembrança assim que não tem efeito, não. Uma lembrança de jejum que reflete, que faz seu dono de partir para ajudar as pessoas que estão passando vida inteira com fome. Se eu, por causa de jejum, estou passando um dia, um mês, certo tempo, então, para me lembrar aquelas pessoas que passam vida inteira, talvez sem refeição adequada, sem comida perfeita. Então, jejum, quando a gente está com o estômago vazio de comida e bebida, essa prática deve nos incentivar de ajudar aos próximos. E também o jejum tem que ter uma condição com os membros, as mãos e os pés. Não devem agredir a ninguém, não devem procurar praticar aquilo que é proibido. O muçulmano correto, adequado,
como sempre a gente fala, repete, que as pessoas estejam salvas do seu prejuízo, da sua maldade, da sua malfeituras. Ele controla suas mãos, seus pés, seu comportamento para não machucar ninguém, para não ferir alguém que vive no seu círculo. Sempre ele parte do comportamento que o jejum ensina ele de ser uma pessoa humilde, ser uma pessoa simples, ser uma pessoa objetiva na sociedade. E também deve ser com língua. A gente faz jejum, pratica jejum, não é só me proíbe ou fica afastado de comida e bebida, não. Também fico de jejum, impedindo a minha língua para não pronunciar obscenidade, mentira, calúnia, ou o que causa corrupção entre as pessoas. A gente sempre fala que a língua, o tamanho dela muito pequena, tamanho pequeno da língua, mas o seu efeito, seu estrago é enorme. A pessoa deve guardar sua língua, deve controlar, deve procurar observar a sua língua para não causar estrago, para não ferir ninguém, para não prejudique ninguém. Prejuízo da língua bem mais perigoso, bem que afeta muito mais do que a minha mão afeta, o que meu pé afeta, o que qualquer outro membro afeta, porque a língua pode chegar numa distância que nenhum outro membro consegue alcançar. Então, precisamos proteger muito bem, não falar mal, não inventa coisas sobre as pessoas, sempre deve temer Allah subhanahu wa ta'ala com esse membro que, na verdade, é o maior motivo que faz pessoas entrar no inferno, e a língua. E também com olhos, eles não devem se fixar no ilícito. Hoje, infelizmente, o ilícito está sendo espalhado dentro da casa, dentro do seu próprio quarto, através dessas invenções que foram inventadas. A gente, com toda facilidade, consegue chegar nas coisas ilícitas, sem entrar em detalhes, está bem entendido do que estou falando. Então, precisamos sempre temer Allah subhanahu wa ta'ala, lembrar Deus quando eu fico sozinho, fechando as portas para fazer coisas contra a vontade de Allah subhanahu wa ta'ala. Lembro sempre que aquele oxigênio que está entrando no local fechado foi Deus que me enviou, que Ele permitiu chegar até a mim. Oxigênio que a nossa vida depende dele. E pandemia também, que está atacando as pessoas, está atingindo os pulmões das pessoas. Pessoas ficam com dificuldade, com impossibilidade de respirar quando estou sozinho, quando estou num quarto fechado. Então, em vez de pensar de fazer pecado, melhor procurar agradecer meu Senhor que me deu oportunidade de continuar respirando normal no meio dessa pandemia que foi fama dela, que ela atinge a sistema respiratório das pessoas. Então, algo que cada um de nós deve agradecer Allah subhanahu wa ta'ala por essa dádiva, por essa graça
Então, a maioria das pessoas, quando quer fazer uma coisa errada, procura se isolar, fica longe dos outros para ficar à vontade com o pecado que ele pretendia fazer. Então, vamos fazer nosso isolamento para a gente se unir com nosso Criador e mantendo conectado através das orações, através do imploro, através das súplicas para Allah subhanahu wa ta'ala seja satisfeito conosco. E também o ouvido, precisamos purificar nosso ouvido, que não deve ser permitido que escuta orientações indecentes ou conversas alheias. Precisamos ter um ouvido que persiste, que vive ouvindo conselho adequado, vive ouvindo a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, ouvindo conselhos, orientações para a gente praticar isso e segue. E também, no final, precisamos ter um comando correto, um coração que deve jejuar. Também existe jejum para coração. Jejum não é só para o estômago, para coração, para os ouvidos, para a visão, para a língua, para tudo. O mais importante, jejum de coração, que deve jejuar, preocupando-se com a recordação de Deus e com as práticas do bem. Não deve invejar ou desejar o mal a ninguém, não deve carregar rancor, o ódio perante ninguém. Precisamos tudo isso que a gente precisa de praticar, o que nós aprendemos com essa passagem do mês abençoado, mês do Ramadã, que rogo Allah subhanahu wa ta'ala de purifique nossos corações e purifique nossas ações e nossos membros para não cair nas faltas, que busca para nós a ira de Allah subhanahu wa ta'ala. وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.